Instalei câmera escondida em casa, flagrei minha esposa com o vizinho. Me chamo Michael Thompson, tenho 35 anos e trabalho como engenheiro de software numa empresa de tecnologia em Austin, Texas, há 8 anos. Sou casado com Sarah há 7 anos, ela tem 32 anos e trabalha como professora numa escola pública de Cedar Park. Moramos numa casa própria num bairro residencial tranquilo de Round Rock, onde conhecemos todos os vizinhos e sempre mantivemos relacionamentos cordiais com a vizinhança. Nossa casa é uma construção estilo colonial de 2 andares que compramos logo após o casamento, num loteamento familiar que sempre nos pareceu seguro e acolhedor. Nossa vida conjugal sempre foi estável e harmoniosa durante todos esses anos juntos. Sarah é uma pessoa carinhosa, dedicada ao trabalho, extremamente inteligente, e sempre fomos muito unidos em todas as decisões importantes. Temos projetos em comum de longo prazo, viajamos juntos nas férias para lugares como San Antonio e Galveston, visitamos regularmente nossas famílias em Dallas e Houston, e nossa rotina doméstica sempre funcionou bem como uma engrenagem perfeita. Dividíamos as responsabilidades da casa de forma equilibrada. Ela cozinhava durante a semana e eu cuidava dos fins de semana, alternávamos a limpeza e sempre tomávamos decisões financeiras em conjunto. Pelo menos era isso que eu pensava até descobrir a verdade de uma forma que jamais imaginei. Nos últimos 3 meses, comecei a notar algumas mudanças sutis, mas progressivamente mais evidentes, no comportamento da Sarah. Ela estava mais distante emocionalmente, menos interessada em nossas conversas habituais sobre trabalho, planos de fim de semana, ou até mesmo assuntos corriqueiros sobre nosso dia a dia, frequentemente distraída quando estávamos assistindo televisão juntos no sofá ou jantando na mesa da cozinha como sempre fazíamos. Quando perguntava diretamente se estava tudo bem, se havia algo a incomodando, ela sempre respondia de forma automática que estava apenas cansada do trabalho na escola ou estressada com alguns alunos particularmente problemáticos da 5ª série que lecionava há 3 anos. Também percebi que ela começou a se arrumar muito mais cuidadosamente quando ficava em casa durante os fins de semana, coisa que nunca havia feito antes em todos os nossos anos de casamento. Sempre foi mais do tipo caseira, que preferia roupas confortáveis como leggings e camisetas largas em casa, mas de repente estava usando maquiagem elaborada e roupas mais justas e atraentes mesmo para ficar dentro de casa assistindo televisão ou limpando a casa. Quando comentava positivamente sobre essas mudanças, elogiando como ela estava bonita, ela dizia que estava querendo se cuidar melhor física e emocionalmente, investir mais na autoestima depois de ler alguns artigos sobre autocuidado e bem-estar feminino na internet. Outra coisa que me chamou significativamente a atenção foi que Sarah começou a demonstrar interesse súbito e incomum em assuntos relacionados à nossa vizinhança aqui em Round Rock. Fazia perguntas específicas sobre os vizinhos que nunca havia demonstrado curiosidade antes, comentava detalhadamente sobre quem estava reformando a casa, quem tinha comprado carro novo, quem estava tendo problemas matrimoniais, coisas que nunca a interessaram durante todos os anos que morávamos ali. Especificamente, ela mencionava com frequência crescente e aparentemente casual o Brandon Miller, nosso vizinho da casa imediatamente ao lado, que é divorciado há 2 anos e mora sozinho desde que a ex-esposa Jessica se mudou para Houston com os 2 filhos após um divórcio conturbado. Brandon tem 38 anos, é alto, musculoso, trabalha como personal trainer numa academia local da cidade, e sempre foi educado e simpático conosco desde que nos mudamos para essa casa há 5 anos. Após o divórcio complicado e publicamente desgastante dele, que envolveu disputas por pensão e guarda das crianças, Sarah até comentou várias vezes que sentia pena dele morar sozinho naquela casa grande de 4 quartos, e às vezes levava comida caseira, bolos, ou sobras do jantar quando fazia em excesso. Achei um gesto genuinamente gentil da parte dela, típico de sua personalidade naturalmente solidária e cuidadosa com as pessoas ao redor. Mas nos últimos meses, essas gentilezas aparentemente inocentes se tornaram consideravelmente mais frequentes, elaboradas e específicas. Sarah começou a preparar pratos especiais especificamente para levar para o Brandon, sempre com a desculpa bem articulada de que tinha feito comida demais no domingo ou que estava testando receitas novas que viu em blogs de culinária na internet e precisava de alguém para experimentar. Também comecei a notar que ela sabia detalhes bastante específicos sobre a rotina diária dele que me pareciam estranhos e inapropriados para uma vizinha casual, horários exatos que ele saía para a academia de manhã, quando recebia entrega de comida por aplicativo, que tipo de música ele ouvia alto demais durante os treinos caseiros no quintal, até mesmo detalhes sobre os horários que ele trabalhava com clientes particulares. A situação que me deixou realmente desconfiado e preocupado aconteceu numa quinta-feira típica quando cheguei do escritório em Downtown Austin mais cedo que o habitual devido ao trânsito excepcionalmente leve na rodovia. Era por volta das 4:30 da tarde, e normalmente eu só chegava às 6 horas por causa do trânsito pesado que caracteriza a região. Quando estacionei meu Honda Accord na garagem, vi Sarah conversando animadamente com Brandon no jardim da frente da nossa casa, próximo à nossa caixa de correio e à cerca
cerca baixa que separa nossas propriedades. Eles estavam fisicamente bem próximos um do outro, mais próximos do que seria normal para vizinhos casuais. Ela estava rindo muito alto e de forma exagerada, e a linguagem corporal e a conversa pareciam íntimas demais para simples vizinhos discutindo sobre clima do Texas ou questões do bairro. Quando entrei em casa pela porta da garagem, Sarah demorou aproximadamente 5 minutos para aparecer. Quando finalmente chegou pela porta da frente, parecia ligeiramente nervosa, com as bochechas visivelmente coradas e um pouco ofegante. Disse de forma um pouco atropelada que estava apenas conversando com Brandon sobre uma receita detalhada de chili que havia ensinado para ele para o próximo churrasco anual do bairro que aconteceria no mês seguinte. Achei a explicação razoável na superfície, mas algo no comportamento físico dela me deixou genuinamente inquieto, principalmente o fato de ela ter demorado tanto para entrar em casa depois que claramente me viu chegando de carro. Durante as semanas seguintes, comecei a prestar atenção muito mais cuidadosa e sistemática nos horários e atividades dela. Sarah sempre chegava da escola de Cedar Park por volta das 5 da tarde, seguindo sua rotina estabelecida há anos, mas ocasionalmente dizia que tinha ficado na escola para reuniões extras obrigatórias de professores, atividades complementares com alunos que precisavam de reforço ou corrigindo pilhas de provas que precisavam ser entregues no dia seguinte para a coordenação. Em alguns desses dias específicos, quando eu chegava em casa do trabalho, via a caminhonete azul metálica do Brandon estacionada na entrada da casa dele, indicando claramente que ele estava em casa durante horário comercial normal, o que era estranho já que ele trabalhava como personal trainer em horários variados e teoricamente atendia clientes durante o dia. A desconfiança se intensificou significativamente quando, numa sexta-feira à noite, estávamos assistindo um episódio de uma série dramática na sala e Brandon apareceu na janela iluminada da sala dele acendendo as luzes ao anoitecer. Sarah acenou entusiasticamente para ele de forma muito familiar e sorriu amplamente, um sorriso que não via há meses direcionado a mim. Quando perguntei diretamente sobre a intimidade aparente desse cumprimento casual, ela disse defensivamente que era apenas simpatia natural de vizinho, jeito amigável típico do sul dos Estados Unidos. Mas o jeito como ela imediatamente desviou o olhar, mudou de assunto rapidamente e pareceu desconfortável me incomodou profundamente. Foi então que tomei uma decisão que nunca pensei que seria capaz de tomar na vida. Decidi instalar uma câmera de segurança escondida na sala da nossa casa. Comprei um modelo pequeno e discreto pela Amazon, que podia ser controlado remotamente pelo meu iPhone e gravava automaticamente em alta definição quando detectava qualquer tipo de movimento na área. Instalei cuidadosamente num local estratégico atrás de uma planta grande onde conseguiria capturar perfeitamente a sala inteira, incluindo a porta da frente, parte da cozinha e a escada que leva aos quartos do segundo andar. Justifiquei cuidadosamente a instalação para Sarah dizendo que estava genuinamente preocupado com a segurança crescente do nosso bairro após alguns roubos de encomendas da Amazon e invasões domiciliares que aconteceram em ruas próximas segundo relatos no aplicativo Nextdoor, e que seria prudente ter um sistema básico de segurança residencial para nossa proteção. Ela concordou prontamente que era uma excelente ideia e até elogiou minha preocupação proativa com nossa proteção, mencionando que várias vizinhas no grupo ativo do Facebook do bairro estavam constantemente falando sobre a necessidade de investir em segurança residencial moderna. Durante a primeira semana inteira com a câmera instalada e funcionando perfeitamente, não aconteceu absolutamente nada de anormal ou suspeito. Sarah seguia sua rotina normal e previsível de professora dedicada, e eu comecei genuinamente a pensar que talvez estivesse sendo excessivamente paranoico e vendo problemas graves onde não existiam realmente. Talvez ela realmente fosse apenas extra amigável e cordial com o vizinho divorciado, e eu estivesse interpretando completamente mal a situação por conta do estresse acumulado do trabalho e projetos com prazos apertados. Mas na segunda semana de monitoramento, numa terça-feira que eu tinha uma reunião estratégica importante o dia todo com clientes executivos de Dallas que duraria das 8 da manhã às 5 da tarde no escritório, decidi verificar as gravações da câmera durante meu intervalo rápido de almoço num restaurante próximo. Era aproximadamente 12:30 quando abri o aplicativo de monitoramento no meu iPhone. O que vi nas gravações me deixou em choque absoluto e devastador. Às 11:15 daquela manhã, Brandon havia entrado casualmente na nossa casa usando uma chave que claramente possuía há tempo. Sarah não estava na escola de Cedar Park como deveria estar dando aula responsavelmente para os alunos da quinta série. Ela estava em casa, esperando ansiosamente por ele vestindo apenas um roupão de banho de seda que eu havia dado de presente de aniversário no ano anterior. Eles se abraçaram apaixonadamente e se beijaram intensamente logo na entrada, como um casal estabelecido que estava genuinamente ansioso para se encontrar depois de separados por algumas horas. Continuei assistindo a gravação com o coração disparando violentamente e mãos tremendo incontrolavelmente. Eles foram diretamente para o sofá da nossa sala, conversaram de forma extremamente íntima com carícias constantes. Ela sentou provocativamente no colo dele enquanto se beijavam, e depois se dirigiram naturalmente para o corredor que leva ao nosso quarto principal no segundo andar. A câmera não cobria essa área privada, mas era absolutamente óbvio o que estava acontecendo durante as próximas horas. Brandon permaneceu confortavelmente na nossa casa por quase 2 horas completas, saindo apenas a 1:10 pelos fundos que dá diretamente para o quintal, evitando qualquer possibilidade de ser visto pelos vizinhos da frente. Fiquei o resto daquele dia inteiro em choque psicológico total, tentando desesperadamente processar e assimilar o que tinha visto de forma
incontestável na gravação de alta definição. Minha esposa estava tendo um caso sexual completo com nosso vizinho imediato, e aparentemente isso vinha acontecendo regularmente há tempo suficiente para ele ter uma chave reserva da nossa casa e eles terem desenvolvido uma rotina estabelecida de encontros. Eles tinham acesso livre um ao outro, conheciam perfeitamente os horários de trabalho de cada um, e provavelmente vinham se encontrando secretamente e regularmente enquanto eu estava trabalhando honestamente no centro da cidade para sustentar nossa família. Quando cheguei em casa naquela noite, ainda processando emocionalmente o que havia descoberto, Sarah agiu de forma completamente normal e convincente. Preparou tacos temperados para o jantar como se nada tivesse acontecido. Conversou animadamente sobre o dia fictício dela na escola, inventando detalhes específicos sobre reuniões de professores e conferências com pais preocupados que claramente não haviam acontecido, e até mesmo foi especialmente carinhosa comigo, perguntando detalhadamente sobre minha reunião com os clientes executivos de Dallas e massageando meus ombros enquanto eu comia. A naturalidade absoluta e convincente com que ela mentia diretamente na minha cara foi talvez a parte mais psicologicamente dolorosa de toda a descoberta traumática. Decidi estrategicamente não confrontá-la imediatamente naquela noite. Queria ter evidências adicionais e mais substanciais antes de tomar qualquer decisão drástica que mudaria nossa vida completamente e destruiria nosso casamento de 7 anos. Durante os dias seguintes, continuei monitorando obsessivamente as gravações e descobri um padrão consistente. Os encontros sexuais aconteciam pelo menos 2 vezes por semana, sempre terças e quintas-feiras durante meu horário conhecido de trabalho. Eles tinham uma rotina sexual estabelecida e eficiente, e Brandon sempre usava a chave para entrar discretamente pela porta da frente, evitando ser visto pelos vizinhos curiosos. Também percebi através das gravações que nos dias específicos dos encontros sexuais, Sarah chegava em casa ligeiramente mais tarde que o normal, sempre com desculpas bem ensaiadas sobre atividades extracurriculares obrigatórias, sessões de tutoria individual com alunos com dificuldades, ou correção de provas extensas que precisava terminar obrigatoriamente na sala dos professores antes de voltar para casa. Ela provavelmente ia diretamente para a casa dele depois que saía da nossa casa, ou talvez nem fosse dar aula em alguns desses dias, usando estrategicamente dias de licença médica acumulados para se cobrir sem levantar suspeitas na escola. Após 2 semanas coletando evidências incontestáveis, decidi que tinha informações mais que suficientes para confrontar diretamente a situação. Numa quinta-feira à noite, depois do jantar normal, pedi para conversar com ela seriamente na nossa sala de estar, o mesmo local onde havia flagrado ela com Brandon. Sarah, preciso falar com você sobre uma coisa muito importante e séria que descobri recentemente. Ela estava carregando pratos para a máquina de lavar louça e se virou com uma expressão aparentemente curiosa e inocente. O que foi, amor? Aconteceu alguma coisa preocupante no trabalho? Descobri que você está tendo um relacionamento sexual com o Brandon. Vi toda a cor sumir completamente do rosto dela instantaneamente. Ela ficou completamente congelada por vários segundos longos, claramente tentando processar desesperadamente como eu poderia ter descoberto algo que ela acreditava estar perfeitamente escondido. Do que exatamente você está falando? Não sei de onde você tirou essa ideia completamente maluca. Sarah, eu vi tudo em detalhes. Tenho gravações em alta definição de vocês juntos aqui em casa. Ela tentou negar desesperadamente. Que gravações? Isso é completamente impossível. Você está sendo paranoico e imaginando coisas. Mostrei algumas imagens específicas da câmera no meu iPhone, incluindo o momento exato em que Brandon entrava confiante com a chave e eles se beijaram apaixonadamente na nossa sala. O silêncio que se seguiu foi absolutamente devastador e sufocante. Sarah começou a chorar descontroladamente, mas dessa vez eu não senti a menor vontade ou impulso de consolá-la ou abraçá-la como sempre fazia. A confiança fundamental tinha sido completamente quebrada e destruída. Há quanto tempo exatamente isso está acontecendo? Perguntei diretamente, controlando minha voz. Entre lágrimas abundantes, ela finalmente confessou. 2 meses, e começou apenas como amizade inocente. Ele estava passando por um momento muito difícil emocionalmente após o divórcio traumático, e a chave da nossa casa eu dei para ele há algumas semanas, e disse que era exclusivamente para emergências caso precisasse urgentemente de alguma coisa. Sarah, vocês se encontram sexualmente na nossa casa, na nossa cama matrimonial, enquanto eu estou trabalhando honestamente para pagar todas as nossas contas. Eu sei que errei terrivelmente, foi um momento de confusão emocional total, e ele me dava atenção especial, me fazia sentir desejada e valorizada de novo. Confusão. Você conscientemente deu uma chave da nossa casa para ele. Isso foi completamente planejado, calculado e deliberado. Eu tentei terminar várias vezes, mas ele disse que me amava verdadeiramente, que ia deixar tudo para ficar exclusivamente comigo. Iniciei o processo legal de divórcio na semana seguinte através de um advogado especializado em Austin. A traição havia acontecido na nossa própria casa, no nosso espaço mais íntimo e sagrado, com alguém que eu cumprimentava cordialmente todos os dias sem saber que ele estava sistematicamente destruindo meu casamento. O mais ironicamente cruel de toda essa situação é que eu instalei a câmera de segurança pensando em proteger nossa casa de invasores externos perigosos. Acabei descobrindo que o verdadeiro intruso já possuía as chaves e era recebido de braços abertos pela pessoa em quem eu mais confiava no mundo inteiro.